Olha, eu participei já de 5 Copas do Mundo. Foi a primeira Copa aqui que o Rádio Alagoano fez em 1982, na Espanha. Depois foi ao México em 86. Depois, em 86, 90 na Itália. 94 nos Estados Unidos. E depois houve um pequeno hiato aí. Eu só voltei à Copa do Mundo na Alemanha, em 2006. Então, tenho 5 Copas do Mundo. É uma experiência espetacular. Vale a pena ter vivenciado isso, né? Porque o rádio era e é ainda um grande veículo, mas na época era o veículo que dominava todos os meios de comunicação. Então o rádio me deu essa alegria de participar de 5 Copas do Mundo. Olha, como todo mundo sabe, a Copa do Mundo é o ápice do futebol. Reúne as melhores seleções do mundo e ali se voltam todas as atenções mundiais para uma Copa do Mundo. Evidentemente que você está numa Copa do Mundo como comentarista, como radialista, como narrador, é como você está ganhando um Oscar. Você chegou ao ápice, né, da cobertura esportiva. Você tem um campeonato local, você tem um campeonato estadual, você tem a Copa do Brasil, Série A, Série B, mas o que lhe identifica, fica marcado, é cobrir uma Copa do Mundo. É uma experiência espetacular, você vai vivenciar no centro de imprensa com todos os segmentos do mundo, né, que está representando ali aquele segmento. Então você ouve aquele idioma, né, cada um falando o seu idioma, é extremamente interessante. Olha, o maior desafio foi exatamente você conviver com diversos idiomas, né, diversas pessoas diferentes. Então você tinha que ter um time. De repente você identificava uma pessoa e você tem, a partir dali, uma referência dentro do centro de imprensa. É um negócio, eu sempre digo assim, o centro de imprensa de uma Copa do Mundo é uma torre de Babel. Todo mundo está lá, poucos se entendem. Obviamente foi quando o Brasil ganhou. A primeira cobertura minha, o Brasil não ganhou na Espanha, o Brasil não ganhou no México em 86, o Brasil tinha sido campeão no México em 70, 86 repetiu a Copa lá. E eu estava começando a pensar assim, sabe, será que sou eu, cara, pé frio, nunca vou ver o Brasil campeão, mas vivenciei, senti a emoção em 94, Estados Unidos, estava ao lado do Reinaldo Cavalcante, Valmorim Vilela e Jorge Moraes, fazendo a cobertura direta aqui para Alagoas, e a gente viveu aquela emoção de ganhar uma Copa. Aí eu sei como é que os outros, lá atrás, né, em 58, 70, 62, viveram e sentiram essa emoção. Então é um negócio espetacular, você está dentro do palco onde está se consagrando o time campeão mundial, que era o Brasil. Foi assim em 94 nos Estados Unidos. Olha, a minha área era uma área mais de comentarista. Eu comentava o futebol, mas acompanhava os repórteres, eu acompanhava o Valmorim, acompanhava o Jorge Moraes. A gente ia muito para os treinos da seleção, tinha aquele treino e depois tinha as entrevistas da imprensa, né? E a gente tinha essa convivência. Era interessante. Eu ia só para bater fotografia, sabe? Tirar foto para documentar a minha presença numa Copa do Mundo. Mas era bom, porque ali você sabia o que estava acontecendo. Ou te contar só uma história. Em 1990, eu detectei que o Brasil não ia ganhar nada, porque era um treinamento completamente desnorteado. Cada jogador dava entrevista a quem ele queria, tinha preferência, não havia entendimento. Era uma seleção completamente perdida nos seus bastidores. A consequência disso foi uma eliminação prematura do Brasil na Copa de 90 na Itália. Olha, tem duas vertentes nisso. Uma é quando a seleção está bem, você vibra como se fosse um torcedor. Você sente essa emoção, você está acompanhando. Quando a seleção está mal, aí você faz exatamente o contrário. Cria uma contestação, porque tem uma crítica mais contundente, uma crítica mais séria. Então, vai ver os dois extremos, da alegria e da tristeza. Então, aí você equilibra lá as suas opiniões. Mas o bom é sentir a emoção de ganhar. Vou lhe contar o caso que aconteceu comigo e Arivaldo lá na Espanha. A seleção brasileira da Espanha era uma das maiores referências. Ela está no mesmo patamar da seleção de 70, da seleção de 94, porque era seleção espetacular. Era Falcão, era Sócrates, era Zico, só tinha fera. E o Brasil joga no estádio Sarriá, o estádio até acanhado, né, nos Estados Unidos, precisando apenas empatar para avançar para a semifinal da Copa do Mundo. E o Brasil perde o jogo por 3-0, 3-2, com o Paulo Rossi acabando com o jogo. O que é que aconteceu?
Fim do jogo, não tinha mais clima, não tinha mais emoção, conseguimos antecipar o nosso voo de volta para o Brasil e, obviamente, para Alagoas. Então, a gente sentiu demais aquela Copa. As outras não, já estava um pouco mais calejado, já sentia mais ou menos como era, tinha que separar a emoção da razão. E eu continuava, mas não é a mesma coisa. Brasil presente, você tem entusiasmo, você tem motivação, é o dia a dia da seleção, você está comentando, tem assunto aberto, quando o Brasil sai, esvazia. É como se você estivesse chegando num lugar deserto. Essa é a sensação. Não, a tecnologia facilitou, mas também restringiu. O rádio hoje, ele não tem a dinâmica que tinha lá atrás. Então, você fazer uma Copa do Mundo hoje é muito mais fácil. A tecnologia ele deixa dentro dos estádios, dentro muita gente nem viaja para o exterior. Ele compra os direitos e fazem as transmissões da cobertura internamente. Manda 1 ou 2 repórteres só para marcar o dia da seleção e dos eventos da Copa do Mundo, mas fundamentalmente narrar o jogo, comentar o jogo, discutir o dia a dia, debates, etc. Hoje é praticamente feito no sistema chamado off-tube, ou seja, você está lá com a televisão. Isso já era uma prática, porque lá na Copa do Mundo, as que eu cobri no centro de imprensa, você tinha todos os estádios ali, tinha um som dos estádios e tinha a imagem dos estádios. Então você apenas conectava nos seus equipamentos e ganhava a mesma emoção. Porque muita gente não sabe, mas para você pagar uma posição de rádio no estádio é uma fortuna. Hoje eu calculo aí na faixa de, por cada jogo, algo em torno de R$100 mil para ter o espaço no estádio. Então a opção é economizar e fazer uma coisa mais tranquila, não indo para o estádio. Agora, a emoção de quem está no estádio é muito maior. Foi assim, eu estava dando uma volta lá em Roma, né? Numa das folgas, eu e um colega meu de Caruaru, Ivo Suter. E nós estávamos lá e fomos lá numa loja especializada em material esportivo para comprar até um apito, que era considerado o apito para o árbitro. De melhor qualidade era o apito italiano. E eu fui comprar porque 2 árbitros aqui de Alagoas me pediram, Sebastião Canuto e Josival Pedro. Eu fui comprar. Quando a gente chega nessa loja especializada em material esportivo, o João Avelange estava lá, ele presidente da FIFA. Aí eu e o Ivo fomos a ele, nos apresentamos, e a gente tinha um credencial da Copa, e o Ivo pediu uma entrevista a ele pessoal, né? Ele disse, meus filhos, eu não dou entrevista particular, eu só dou entrevista coletiva. Infelizmente não posso atender a vocês. Ficou aquele gostinho amargo, né? Mas a gente entendeu, porque se ele fosse uma Copa do Mundo, dar atenção a todo repórter que chegava ao lado dele, ele não ia realmente ter dia de folga nenhuma para acompanhar o movimento nenhum. E ele era o presidente da FIFA, né? Confederação Mundial de Futebol. Foi uma das maiores aventuras da minha vida. Isso ficou marcado eternamente para mim. Eu estava ao lado de Reinaldo Cavalcante, Valmari Vilela, Jorge Moraes, e tivemos uma folga, porque o centro de imprensa na Copa dos Estados Unidos era lá em Dallas, no Texas. E nós aproveitamos uma folga lá de uns 4 dias e fomos a Miami, já que Miami não sediava nada na Copa do Mundo, mas a gente queria conhecer, né? Porque Miami tem uma referência muito grande com o Brasil, brasileiros vão muito para Miami. E fomos para lá, passear, né? Para lá em Miami. Reinaldo encontra um colega dele daqui de Alagoas lá no centro lá de Miami, e a gente estava lá, né? E voltamos depois para Dallas. Eu andava com uma bolsinha, tipo tiracolo, que eu tinha comprado essa bolsa numa Copa América, lá na Colômbia. E andava com ela aqui, e dentro dessa bolsinha estava meu passaporte, travel checks, algo em torno de $1.500 em travel checks, uns $100 em espécie, e a passagem de retorno para mim do Brasil, saindo de Nova York. Finalmente, estava tudo meu ali dentro daquela bolsa. E nós fomos, o voo chegou em Dallas, que vindo de Miami, eu pego o Reinaldo, que tinha uma deficiência física dele, ele usava uma perna mecânica, ele pediu para eu tirar o equipamento dele que estava no porta-bagagem. Eu tirei, só que eu esqueci, deixei minha bolsinha lá, a bolsa em cima da cadeira.
E a princípio não tem diferença nenhuma. Quando a gente pegou o ônibus do aeroporto para ir para uma agência de carro, que a gente tinha um carro alocado, eu dei a falta. Deixei a bolsa, você viu? Não, ninguém viu. Aí o Voraz, Reinaldo disse, rapaz, acho que ficou no avião. Nós paramos lá na locadora, antes de descer, eu retornei no mesmo ônibus para o aeroporto. É uma história interessantíssima. Você chega lá no aeroporto, aí pergunta assim, era a American Airlines, a empresa, American Airlines. Eu fui ao balcão dela. Só perdi documento, e-mail, nada. O cara perguntou se eu falava espanhol. Eu, perfeito. Aí veio uma pessoa falar espanhol comigo. Eu entendia, mas não falava. Aí eu queria dizer que eu tinha perdido minha bolsa, coisa e tal. Ele disse, instante. Fique perto desse telefone. O cara falando espanhol, fiquei. Daqui a pouco o telefone tocou, eu atendi. Ele disse, assim que tocar, atenda. Aí era um brasileiro. Ô, rapaz, o que houve? O cara estava em Washington, era funcionário da American Airlines, foi contactado porque falava português. Aí eu contei, assim. Só no momento, fica aí que a gente vai detectar. Voltou, disse, olha, o voo já decolou para uma outra parte do país, o avião, a aeronave, e suas bolsas não foram encontradas. Aí eu desabei, né? Mas fique aí, do lado desse telefone vão aparecer 2 policiais. Assim que eles chegarem, eu vou ligar para você. E assim foi, 2 policiais chegaram ao meu lado, ele ligou, disse, agora me relata o que era que tenha